Bom, vou pra cozinha. Vou preparar, hoje tem um prato bem fresquinho pra gente, daqui a pouquinho eu conto, que hoje tá calor, esse prato combina super, daqui a pouquinho a gente se fala. E eu vou ter aqui, só pra poder falar pra você, que eu vou ter um bate-papo agora maravilhoso aqui na nossa sala. Com uma empresária, consultora empoderada. Eu já vi, ela é linda. Lindíssima, eu tenho que elogiar, né? Tem que elogiar, tá certo. Solange Freitas, Então pode vir. a gente já se fala, Tá bom, até já. Babi. Solange Freitas, boa tarde, minha amiga. Dá licença. Prazer. Tudo bem? Pode sentar, por favor. Estou aqui desde que eu a vi ali no nosso no camarim. Falei assim, gente, com todo respeito, que mulher empoderada, bonita, elegante. Sua filha também está aqui. Falei, rapaz, hoje o nosso programa tá lindo, tá? Muito o céu obrigada. tá azul. Muito obrigada. É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui hoje a empresária, consultora Solange Freitas, que vai falar um pouquinho das mulheres. As mulheres, graças a Deus, né, Solange, estão tomando seu espaço, as mulheres estão empoderadas em todos os ramos, todos os segmentos, né, até na parte de presidente das empresas multinacionais. Olha, é uma honra, né, Solange? Sim, as mulheres vêm ganhando seu espaço, né? É uma luta que já vem aí de anos. E elas não só estão ganhando espaço como empreendedoras, mas elas estão ganhando espaço também como gestoras, né? No último índice que saiu, 38%, ela ocupa 38% dos cargos de gestão. Um índice dentro do índice mundial aí. E como empreendedoras, né, hoje elas são 34% dos empreendedores que tem no Brasil, são mulheres que ocupam essa função de empreendedora, que são empreendedoras, né? Então as mulheres, elas estão se destacando cada vez mais. O que você sentia no passado? Quanto tempo? Primeira pergunta é essa. Quanto tempo você já está no ramo empresarial? Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo, meus pais sempre foram muito empreendedores, então aos 9 anos eu já estava envolvido nos negócios da família. Sim. E depois eu fui trabalhar em empresas, né, aos 14 anos, e aos 20 anos eu montei o meu primeiro negócio. Então eu comecei a empreender aos 20 anos. Já vem de uma linhagem familiar. Exatamente, então, exatamente. E foi bem difícil o meu primeiro empreendimento. Foram bastante dificuldade mesmo, porque foi um empreendimento que eu comecei praticamente sem dinheiro ali para empreender, com o básico, né? Então não foi fácil. Aí depois eu acabei saindo da sociedade desse empreendimento e voltei para o mercado executivo e comecei uma carreira. E uma carreira que me levou até vice-presidente comercial. Que legal. Aí quando eu cheguei... Tudo aqui em São Paulo? Tudo aqui em São Paulo. Aí, natural daqui? Não, eu sou de Campinas, vim para São Paulo aos 19 anos. E aí foi quando eu decidi voltar a empreender novamente, né? Aí quando eu resolvi voltar a empreender novamente, eu já estava com 35 anos, porque quando eu resolvi voltar a ir para o mercado, eu segui depois mais ou menos dos meus 26 até os 35 anos como funcionária, né? Como gestora, como funcionária de empresas, né? Com cargos executivos. E depois eu voltei para empreender. E assim, só que daí eu fui empreender com mais experiência, né? Já tinha uma coisa mais planejada. Mais consolidada. Qual que era o segmento que você trabalhava? Eu trabalhava no segmento eu trabalhei em crédito e cobrança e depois eu fui para o segmento de telecom, né? Que é voz, dados, 0800, SMS, eu fui para esse segmento. E hoje a minha empresa, eu empreendo, é uma empresa de prestação de serviço, que ela dá tanto consultoria comercial, e também ela também é uma empresa de vendas e de gestão comercial. Que legal. Ô Solange, o que você sentia na época, por mais que você já tenha uma família que já vem nesse ramo empresarial há muitos anos e você já absorveu um pouco da experiência dos 9, depois foi para os 14, não é isso? Isso, exatamente. O que você sentia na época que tinha esse bloqueio? Por que as mulheres não estavam ainda exercendo essa posição de estar na frente? Olha, vou falar o que eu passei. Sim. Por exemplo, quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a trabalhar no mercado, eu queria escalonar, né? Eu vim para São Paulo justamente para crescer, buscar um crescimento que eu não conseguiria em Campinas, no mercado executivo. Então eu tive muitas dificuldades e naquela época era muito maior do que é hoje, mas hoje as mulheres ainda passam por isso, o fator de você ser mulher. Eu já era mãe, ser mãe. Já era mãe, né?
Ser mãe. Então, assim, você nunca era visto com bons olhos para a empresa, né? Você sempre a mulher, ela era vista como uma funcionária problema, né? Sim, uma funcionária problema, porque geralmente ela precisa se ausentar se um filho fica doente, ela pode engravidar, ter que ficar meses fora, né? Então a mulher, aquele tempo, naquele período, isso era muito mais gritante. Então eu passei por tudo isso. Então o que eu fiz para eu conseguir escalonar, para eu conseguir subir? Eu tive que abdicar de bastante coisa, eu tive que me posicionar como um homem. Por exemplo, quando meus filhos ficavam doentes, eu arrumava alguém para levá-los ao médico e eu encontrava às vezes no hospital, em caso assim, à noite, porque eu não podia faltar, porque eu estava buscando um cargo dentro da empresa. Se eu faltasse, eu seria vista como um ponto negativo, certo? Meus filhos tinham a festa do Dia das Mães na escola. Enquanto as festas foram na semana, eu não ia em festinha do Dia das Mães, não podia. Eu já falava para as crianças, fica em casa que a mamãe não vai. Reuniões escolares, eu não participava. E trabalhava de segunda a sábado, então enquanto muitos colegas de trabalho saíam lá da empresa às 18 horas, eu ficava até 8, 9 horas, porque eu tinha que mostrar que eu tinha algo mais para entregar. E continuei estudando, né? Continuei estudando, fazendo cursos, melhorando, né? Para mostrar que eu tinha mais do que os outros. E eu consegui escalonar, eu consegui todos os cargos de gestão que eu lutei por eles. Você almejou? Que eu almejei. Todos os cargos de gestão que eu almejei. Você conseguiu? Consegui todos. Eu consegui até empresas que eu desejava trabalhar. E de uma forma de ser vista, que a empresa me fizesse uma proposta para poder me levar para lá. Caramba! Entendeu? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu falo assim, Deus sempre esteve muito comigo, presente, né? Presente. Imagina uma mulher, eu casei cedo, separei cedo, aos 26 anos eu já estava divorciada. Criei 3 filhos sozinha, trabalhando, né? E nesse mercado corporativo, que é um mercado muito louco, né? Só quem está nele para saber ali. Então, assim, eu falo que Deus sempre participou muito da minha vida e eu sempre tive muita fé. Então, quando eu determinava alguma coisa, eu ficava trabalhando e em oração. E todos os empresários, eles têm que colocar na consciência que o QI que as mulheres têm de sabedoria é muito forte. Se todo empresário tivesse o discernimento em saber que as mulheres, elas possam vir entrar na empresa para somar e não querer subir, né? Puxar o tapete deles, porque elas vão vir para somar, poder dar um crescimento muito grande. A mulher, ela é multitarefa. Eu posso falar porque, assim, hoje a minha empresa, o time 86% é feminino, são mulheres, né? Mas são mulheres porque você está incentivando essas mulheres a buscar um crescimento? Eu acho assim que eu acabo sendo um espelho, porque assim, eu nunca abri uma vaga colocando assim, contrata-se mulheres. Ah, entendi. Todas as minhas vagas, eu abro a vaga e contrato pelo perfil técnico, pela entrevista, pelo que eu percebo que a pessoa tem para entregar. Capacidade. E não vou falar só perfil técnico, porque eu já contratei pessoas que ela não tinha experiência na área que eu precisava contratar, mas eu vi algo nela que era tão maravilhoso que eu contratei e hoje ela é gestora dentro da empresa, um fenômeno dentro da empresa, entendeu? Então, assim, eu sempre tive assim, não só essa coisa só do currículo. E automaticamente entra homens e entra mulheres na empresa. E as mulheres vão ficando, eu não sei se é pelo o meu espelhamento, hoje existe as gestoras também, existe diretora dentro da minha empresa. Então, acho que elas vão se espelhando ali, são todas mulheres fortes, resilientes, e as meninas acabam ficando. Ai, que legal, é muito bom quando as pessoas têm como referência, a Solange tem tido aí como referência na sua empresa e feito com que as mulheres que venham a ser contratadas pela empresa da Solange venham se tornando uma referência e assim sucessivamente, né, as pessoas com que as funcionárias se espelhem nela para que possam ver acontecer um crescimento muito grande. E uma pergunta que eu quero te fazer, Solange, em quem que você se espelhou? Você falou que se separou com 26 anos de idade, mas com 18, 19 anos você já estava aí assumindo um cargo de responsabilidade muito grande. Se não me engano, acho que você abriu a empresa, não foi isso? Sim. 19 anos, foi isso? Com 19 para 20. Em quem você se espelhou? Em quem que você teve apoio? Teve apoio quem? Dos seus pais para que você pudesse galgar essa posição ou até mesmo teu marido na época te deu força? Na época eu tive apoio dos meus pais. Dos seus pais. O meu ex-marido, na época, ele não foi tão apoio. Depois ele acabou vindo trabalhar comigo nessa empresa. Mas no início ele não apoiava muito a ideia.
Então eu tive apoio dos meus pais. Não apoiou porque é um pouco de machismo? Ai, mulher na frente, tem muito isso, né? Porque os maridos, tem muitos maridos, eu acho, assim, você que que na verdade ele gostaria que, porque quando eu fui empreender, eu trabalhava na mesma empresa que ele trabalhava, que ele era diretor. Então eu saí de lá, então ele não gostaria que eu saísse da empresa. Né? E também porque ele não acreditava também, né? Porque assim, a empresa que eu abri na época era uma concorrente da qual eu trabalhava. E, com assim, ele, no caso. Com ele. E eu lembro que na época eu pedi bastante dicas para ele e ele escreveu numa folha de papel para mim assim, olha, você quer ter uma empresa dessa? É isso, 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 tipo assim, umas 10 dicas. E entregou para mim e falou assim, olha, se você quer, é isso daí, se vira, né? Eita. E eu sempre fui muito assim, eu falo assim, acho que o meu nome é desafio, né? E aquilo para mim serviu com uma força muito grande, foi quando eu fui empreender. Mas financeiramente quem me apoiou na época foram os meus pais que me apoiaram. Eles não tinham muito, mas eu precisava de um pouco, de uma quantia, e eles tiveram condições de estar me ajudando para dar esse primeiro passo inicial. Que legal. E acreditado que a Solange está falando que ela não teve apoio do seu cônjuge na época, mas os pais o incentivaram para que ela pudesse o quê? Dar esse pontapé e hoje ela pudesse ser essa mulher de sucesso, de empoderamento muito grande e de fenômeno, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Qual que seria a dica, Solange, que você daria para todas as mulheres que estão nos assistindo, que de repente, por exemplo, você teve apoio dos pais e não teve do seu cônjuge, mas só que tem pessoas que estão nos assistindo agora e são mulheres que não têm apoio de ninguém. Ô Solange, Renato, eu quero muito poder crescer, mas eu não tenho apoio de ninguém, não tenho incentivo de ninguém, ninguém me ajuda. Qual que seria a palavra que você deixaria para elas? Olha, E como começar também, né? Como começar? Como eu falei no início, esse primeiro empreendimento meu, como não foi um empreendimento muito planejado, eu não comecei com caixa, ele não deu certo, né? Ele foi um empreendimento que não deu certo. O meu segundo empreendimento, eu planejei mais, eu me preparei. Então, assim, quem quer empreender, a pessoa precisa planejar esse empreendimento. Não é todo mundo, é 1 em 1 milhão que sai daqui com R$1 no bolso, monta um negócio que explode. Então, e o mercado vende muito isso, né? Principalmente a internet, ela vende muito essa coisa de ilusão. Às vezes a pessoa sai de um emprego seguro. Falou tudo agora. Sai de um emprego seguro, vai empreender, quando ela vê, ela não deu certo, ela tá toda endividada, com problemas no nome, aí ela não consegue nem voltar para o mercado, porque as empresas geralmente não pegam pessoas que têm, né, restrições. Verdade. Então planeje, tenha um caixa mínimo para a empresa sobreviver pelo menos 1 ano, sem precisar do dinheiro da empresa. E assim, pesquise no que você quer empreender. Faça uma pesquisa. Aonde esse negócio vai dar mais certo. Porque a maioria das pessoas, às vezes, quer empreender em um negócio perto de casa. E, às vezes, a aceitação do produto que ela vai vender perto da casa dela não tem muita aceitação. Mas se ela vai para um outro bairro, para uma outra localidade, tem mais aceitação. E um dos erros também que, geralmente, os pequenos empreendedores cometem é mais ou menos assim. Eu abro lá um exemplo, um salão de beleza na minha rua, ou abre uma mercearia. Aí a pessoa começa a olhar lá o salão de beleza, a mercearia. Nossa, eles estão com muito movimento. Nossa, meu vizinho está ganhando dinheiro. Aí ela resolve abrir uma mercearia, abrir um salão de beleza do outro lado da rua, ou muito próximo, para dividir a clientela. Então, assim, você pode copiar o seu vizinho em um negócio que deu certo. Não é errado você copiar, né? Só que você pode fazer o seguinte, se o seu vizinho está dando certo ali naquela localidade, é porque tinha uma carência. Procure um outro local que tenha carência para que você possa escalonar como seu vizinho, não para dividir a clientela. Então, o conselho que eu dou é esse, planeje, pesquise o produto que vai vender, entra com segurança, né? Porque nós sabemos que as empresas, né, elas não sobrevivem nem 5 anos, né? Uma boa parte, mais de 50% das empresas que abrem no Brasil, ou 90%, acho que não sobrevive nem os primeiros 5 anos. Então, o índice de pessoas que quebram é muito alto. Então, fazer as coisas com o pé no chão. Não ir pela empolgação que a internet oferece, né? Ou que alguns, eu falo assim, alguns arrasta pra cima, fica milionário, né? Uma coisa. Você já viu aquele... É um tal de um joguinho que várias celebridades, Solange, várias celebridades estão lá no celular. Olha como é fácil você fazer esse joguinho e você já vai ganhar R$200. Aí você aperta o botãozinho, faz o foguetinho, ganha 500, 400. Gente, pelo amor de Deus. Ninguém... nada cai do céu. O que cai do céu é só... Pelo que eu saiba, você também. Só chuva, neve,
mais nada, e granizo, Exatamente, mais não. nada, e o raio quando vem. Olha, quando você resolve ser empreendedora, você tem que entender que você não vai trabalhar menos, você vai trabalhar muito. Muito. Muito, muito. Se você quer que a sua empresa adquira um sucesso, que ela cresça, ou que ela realmente fique no mercado, que às vezes a pessoa monta um negocinho para ficar ali. Você tem que trabalhar muito, você vai trabalhar muito mais do que qualquer funcionário que trabalha com você. Porque assim, a empresa depende de você e você é o exemplo. Sim. Você tem que ser o exemplo. Como é que você vai falar para um funcionário, se dedique trabalhando para mim, se você não é a pessoa que mais se dedica? Verdade. Então você vai trabalhar muito. Então existe muito essa ilusão de ser empreendedor para trabalhar menos, né? Ganhar muito dinheiro e trabalhar menos. Então não tem essa ilusão. Eu já vi pessoas deixar empregos maravilhosos, né? Para empreender nessa ilusão e o empreendimento não durar 6 meses e ele não conseguir se recolocar no mercado por anos. Então, você tem que ser muito pé no chão. E você falou que eu estou prestando atenção em tudo, observando tudo que a Solange falou aqui e está falando aqui conosco na conversa. Você falou algo na sua adolescência, quando você teve seus filhos, que você não pôde ir nas reuniões da escola, que você não pôde estar nas festas comemorativas, ainda mais quando era dia de semana. Você renunciou todo esse processo escolar dos seus filhos para poder se abdicar e se dedicar no seu trabalho. Exatamente. E hoje eu creio que nada melhor que você próprio que responder para o público, você se sente orgulhosa por poder fazer isso e dar o de melhor para os seus filhos. Sim. Né? Uma das armas que você passa para as mulheres que querem estar nesse ramo seria o quê? Elas renunciarem muitas das vezes à sua vontade para poder abraçar a oportunidade que está surgindo naquela hora? O que eu costumo dizer é o seguinte, hoje as coisas estão mais facilitadas, porque, por exemplo, quando os meus filhos já estavam mais ou menos no final assim da escola, do colégio, eles já estavam fazendo o Dia das Mães no sábado. As reuniões já passaram, a maioria das escolas hoje faz reunião no sábado, que naquela época eles às vezes resolviam fazer uma reunião na terça-feira à tarde, né? E você estava trabalhando? Eu estava trabalhando. Assim, teve um período na minha vida assim que eu cheguei a ficar com bastante peso na consciência, né? Principalmente quando você vê seus filhos crescerem, né? E você não ter participado de muitos momentos na vida deles. Só que assim, eu venho de uma família muito humilde. Se eu não fizesse isso, meus filhos não estariam hoje onde eles estão. Então, meus filhos, todos eles frequentaram faculdades particulares, tiveram condições de estudar fora. Porque você se esforçou, abriu mão, renunciou à sua vontade para dar o de melhor para eles. Exatamente. E o que eu falo para as mulheres, né, que vai entrar no mercado de trabalho, ou que ela trabalha para uma empresa, ou que ela quer entrar como empreendedora? Vai ter que abrir mão de algumas coisas, entendeu? Talvez não tanto como eu abri, mas vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não dá para você ser a melhor empresária, a melhor funcionária, a melhor mãe e ter 13% de gordura. Alguma coisa você vai ter que fazer mais ou menos, entendeu? Não dá para ser, entendeu? Então, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Então, quando você resolve seguir uma carreira numa empresa, você tem que decidir o que você vai abrir mão. Assim como eu já vi mulheres que não aceitou promoção, porque ela sabia que ela iria trabalhar mais, que ela teria que viajar pelo Brasil, e ela não queria abrir mão de estar com os filhos dela todos os dias. Então, é uma escolha. Não é fácil, mas é uma escolha. Mas, assim, aonde eu queria chegar, eu precisava fazer isso. E hoje eu não me arrependo, porque os meus filhos entendem isso, né? Eles entendem e agradecem, e eu acabei sendo um exemplo na vida deles, né? Eu falo que eu tenho 3 filhos muito trabalhadores. Ai, que bom, que delícia, que gostoso. E, Solange, a sua empresa fica localizada onde aqui em São Paulo? Ela fica na Barra Funda. É aqui perto, né? É aqui perto, ela fica na Barra Funda. Você quer o endereço? Não, daqui a pouquinho você passa, daqui a pouquinho. Olha, vai chover de mulheres, dá pra poder se inscrever. Pode me procurar lá no Instagram. Olha aí, ó, as mulheres vão procurar mesmo lá a empresa da Solange. Mas só que tem um porém, eu preciso fazer essa pergunta. Gostaria que você fosse assim, bem sincera para poder responder. Há quanto tempo vocês têm com a empresa? Agora a minha empresa vai fazer 13 anos. 13 anos aberta. Se eu não me engano, você falou 80% das mulheres... Mais, quase 90% quase são mulheres. 90% são mulheres. São mulheres. Tá, vamos lá. Tem alguma funcionária que já chegou, começou a trabalhar? Porque todo mundo, quando vai começar a trabalhar numa empresa, todo mundo é bonzinho. Sim. Ninguém já se revela quem que ele é. Sim. Né? É só no meio da caminhada, do processo... Sim. Que ela se revela, que é barraqueira, que é isso, que é aquilo, que é mentirosa, tal, que mexeu. Já aconteceu de alguma funcionária, no meio do processo, como é que eu posso falar?
da empresa, tem algum desentendimento com outra? Porque tem muita... Porque você sabe, entre mulheres existe muita gente. Então, olha, é engraçado. Realmente existe uma competitividade muito grande entre as mulheres, mas eu acho que ultimamente as mulheres têm se unido. Porque têm se unido, porque você percebe algumas coisas assim, quando a mulher está montando alguma coisa, geralmente quem acaba apoiando são as amigas, são as outras mulheres. Então, assim, lá na empresa, como são muitas mulheres, existe uma competitividade, mas existe uma competitividade sadia. Pelo contrário, uma apoia a outra. Mas nós já tivemos desentendimento, sim. Aí, quando você tem esse tipo de desentendimento, você tem que tomar uma atitude. Aí tem que entrar realmente a sua posição de líder, de gestor e matar esse mal pela raiz, entendeu? Tem coisa, porque as pessoas que trabalham, não só na minha empresa, como em outras empresas, as pessoas precisam entender, né, mesmo mulheres como homens, que a empresa não é o quintal da casa dela, que ela sai brigando com os vizinhos. Então, assim, você pode talvez não ter um bom relacionamento com alguém que trabalha com você, mas você tem que respeitar. Respeitar a empresa e respeitar aquela pessoa, né? Cada um no seu quadrado, né? Como diz o É isso aí, com certeza. E amar o seu próximo, né? Porque foi um mandamento que Deus nos deu, que nós devemos amar uns aos outros, assim mesmo como a gente se ama. Se você se ama, ama o seu próximo, independente do credo dele, independente da cor, da posição social. Ame o seu próximo assim como Jesus ele te ama. E nós abrimos o programa hoje falando do nome de Jesus, né? Sim, amém, amém. Solange, eu quero te agradecer por esse carinho, eu quero te agradecer por todas as informações que você passou para todos nós aqui nessa tarde. Eu que agradeço. Tá? E o espaço está aberto aí para você falar, falar do telefone de contato, falar onde que é a sua empresa, falar do endereço. Se estiver contratando, fala também. Vai chover telefonema, mas não é só chover o telefonema não, é para segui-la também nas redes sociais, tá bom? Pode ficar à vontade. Solange. Olha, o meu Instagram é Solange oficial, né? É solangefreitas.oficial, desculpa. A minha empresa é uma empresa de prestação de serviços de venda, sempre tem vagas em aberto, embora assim, nosso turnover não é muito alto, mas sempre tem. Ela chama Flex Business, também está no Instagram, você pode procurar lá pela empresa. Nós ficamos localizados na Barra Funda. E, então, assim, é o que eu tenho para passar, né? Telefone de contato? O telefone de contato, como ele é pessoal, eu prefiro assim, não tá passando. Não, tranquilo. É melhor me chamar pelo Instagram. Isso, no direct, né? No direct, e aí a gente começa um contato. Ali, as pessoas que procurarem, eu passo meu WhatsApp, né? Fechou. Então, assim, é melhor pelas redes sociais. E assim, posso deixar um recado para as mulheres? À vontade. Mulheres, nós temos um mundo pela frente. Verdade. Seja resiliente, não desista. Quando você for montar um negócio, ouve mais. Quando você estiver dentro de uma empresa, ouve mais os seus gestores se você quer escalonar. E tem um mundo aí pela frente e você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa passar por cima de homens, de outras mulheres. Tem mercado para todo mundo. Falou disso, Solange Freitas, parabéns. Obrigada, viu? Tô feliz, sério, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Amém. a sua empresa aí possa crescer e muito. Eu falo assim para todo o Brasil e que as mulheres venham continuar se inspirando em você. Minha filha, vai dar palestra, você precisa dar palestra. Sim, eu quero começar. Em breve quero começar. Fechou. Obrigada, Obrigado, viu? eu que agradeço. Deus abençoe. Pode ficar aqui do meu ladinho que a gente vai conversar mais um pouquinho, tá?